Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas e quero trazer para você agora uma nova pergunta. O que é miopia? Bom, se você gostar do nosso vídeo, peço que dê uma curtida, dê um joinha aqui pra gente. Se tiver interesse em acompanhar as nossas produções de aulas em vídeos, por favor, se inscreva no nosso canal. Vai ser uma enorme satisfação poder trazer para você sempre uma nova aula. Mas voltando ao nosso questionamento, o que seria a miopia? A miopia, alguns livros dizem que é porque a pessoa tem um globo ocular muito comprido, muito alongado. O problema do míope não é simplesmente o tamanho ou o formato do globo ocular, é a relação que vai existir entre a curvatura da córnea e o tamanho, o diâmetro do globo ocular. Essa relação é que vai ser problemática. O que caracteriza, então, a miopia? Nós dizemos que, em relação às dimensões do olho, a divergência do sistema óptico do míope, né, que seria a córnea, o humor aquoso, o cristalino, é excessiva. Vamos escrever para a gente não esquecer. Então vamos repetir. O míope tem um sistema de lentes do olho excessivamente convergente. O olho míope, ele é excessivamente convergente em relação ao diâmetro do globo ocular. Conforme nós já havíamos comentado no vídeo sobre a visão humana, como funciona o olho humano, é importante ressaltar que para ver bem algo que está longe, nós precisamos diminuir a divergência do cristalino. Mas mesmo quando o cristalino está alongado, pouco convergente, acaba que por conta do sistema formado pela córnea, pelo humor aquoso, esse sistema de lentes aqui, que é um sistema relativamente complexo, né? São várias lentes associadas aqui, é convergente demais, de tal maneira que a imagem que deveria se formar lá no fundo do olho acaba se formando antes. Qual é a consequência disso? Estes raios luminosos que adentraram o olho da pessoa acabam se encontrando, formando, conjugando essa imagem aqui no meio do caminho e vai chegar à sua retina, que é o local onde há células fotossensíveis, não um ponto, mas um borrão enorme. Eu sou míope e sei que esta sensação é terrível. Quando nós vamos observar algo que está relativamente distante, nós temos o problema de que ao invés de aparecer um ponto, se há um ponto aqui, ó, eu não consigo enxergar bem um ponto, eu vou enxergar um borrão, às vezes tão borrado que eu não consigo ver coisa alguma, dependendo da distância e das dimensões do ponto em questão. Nós vemos que os míopes, eles têm dificuldade de ver bem de longe, porque quando nós temos um olho excessivamente convergente e quando a gente precisa ver algo de longe, nós diminuímos a divergência do olho, isso daqui vai nos dar um trabalho enorme, vai nos dar uma dificuldade de ver. Aí você pergunta, então, o que o míope faz para resolver o seu problema? Tem uma solução, trazer para perto dele o objeto que você quer observar. Aí ele vai conseguir enxergar melhor. Às vezes tem de ser perto demais. Pessoas que têm uma miopia com grande grau, elas precisam trazer, quiçá, talvez aqui, para perto dos olhos, quando estão sem óculos, né? Com óculos o míope ele vira uma pessoa normal. Quando está sem óculos, ele precisa trazer a cerca de 5 centímetros para começar a enxergar bem. Então cuidado, muitas pessoas dizem, o míope ele vê mal de longe, mas vê bem de perto. Negativo, às vezes a miopia é tão intensa que mesmo trazendo para perto ele não consegue enxergar, tem que colocar muito, muito perto para ele conseguir enxergar bem e isso já torna o míope impraticável de lidar com situações do cotidiano sem o uso de óculos ou sem fazer uma cirurgia ou usar lentes de contato. Outra ideia importante de você conhecer aqui. Como é que a gente consegue corrigir o excesso de
convergência do sistema de lentes de um míope. A gente corrige isso usando uma lente divergente. Porque quando eu coloco uma lente divergente, eu fazendo uma associação, eu diminuo. Então vamos colocar aqui, ó, uma lente divergente, uma lente de vidro, né, ou de cristal, ou de algum tipo de material transparente no ar, que vai dar uma afastada, uma divergência nesses raios e vai permitir que o míope consiga enxergar bem. Os raios luminosos vêm do objeto. Agora, ao invés de entrar com este ângulo que outrora entrou, ele vai dar uma divergida, ó, para cá. Esses raios vão dar uma divergida e por conta dessa divergência, o olho do míope vai conseguir juntar os raios no fundo dos olhos. Então, uma lente divergente corrige o defeito do míope. Eu me lembro quando era adolescente, o professor contava uma piada para você não se esquecer do que corrige a miopia. Fazia a seguinte pergunta: por que míopes não devem frequentar zoológicos? Aí todo mundo parava, pensava, e o que tem a ver uma coisa com a outra? É porque o míope usa lente divergente. Como assim? Se você separasse divergente, se a gente escrevesse dessa forma, divergente não vai permitir que você veja bichos. A lente do míope é só para ver gente, divergente. Bobagem, não é mesmo? Mas isso pode te ajudar a recordar no momento de fazer uma avaliação. Então, correção, vamos colocar e escrever agora no bom português a palavra correta. Eis que ali nós temos a lente divergente. Professor Douglas, eu ouvi falar muito em ponto próximo, ponto remoto do míope. As pessoas, em geral, elas conseguem enxergar bem de 25 centímetros até o infinito. Mas a pessoa com miopia, ela tem esses dois pontos mais perto dela. Um míope, por exemplo, em geral, pode enxergar bem de 5 centímetros até 15. Olha que desesperador, enxergar de 5 centímetros até 20 é muito pouco. Uma regra que eu vou te dar para conseguir equacionar matematicamente é essa daqui, me acompanhe. Olha a equação, a vergência da lente corretiva deve ser 1 sobre o valor da distância padrão, que se é comum ver, menos 1 sobre a distância problemática. Isso funciona para qualquer tipo de defeito de visão. Para miopia, hipermetropia, presbiopia. O astigmatismo que é um pouco mais complexo, porque ele envolve assimetrias, né? Ou no globo ocular ou na córnea. Mas voltando aqui ao problema, suponha, por exemplo, que eu enxergue no máximo até 2 metros. A máxima distância que eu seja capaz de enxergar bem é até 2 metros. De 2 metros para lá, o mundo para mim é um grande borrão. Qual é a máxima distância considerada padrão? Vamos fazer a conta. O máximo padrão é o infinito. Uma pessoa normal enxerga bem objetos infinitamente distantes. Agora, e qual era a mesma distância minha? Eram 2 metros. Então, menos 1 sobre 2 metros. Se você pegar 1 e dividir pelo infinito, você vai ter 0. Se dividir 1 por uma coisa muito grande, né, uma distância muito grande, vai dar 0. E 1 dividido por 2 vai dar 0,5. Então, nós vamos ter 0 menos 0,5 dioptrias. A gente diz, nesse caso, que se trata de um míope com 0,5 graus de miopia. É um nome vulgar que se dá para dioptria no uso comum. Então, essa pessoa teria meio grau de miopia. Perfeito? Se você enxerga no máximo até 2 metros, você vai precisar de uma lente corretiva cuja vergência vai ser menos 0,5 dioptrias. Com isso, terminamos esse vídeo. Se ele te ajudou, por favor, dê um joinha. Se você tem interesse em mais aulas desse tipo, inscreva-se no nosso canal. A gente vai ficar muito feliz em acompanhar você na sua trajetória. Até um próximo encontro!